Ronda da Cidade está começando. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, hein? E a gente começa o programa de hoje com uma notícia triste. Corpo de um homem encontrado boiando no Rio Doce, aqui em Linhares. O repórter Cássio de Souza tem detalhes. No final da tarde desta terça-feira, um funcionário de uma areal que fica na fazenda Bugrinha Serenata encontrou um corpo boiando nas águas do Rio Doce. A polícia militar esteve aqui e acionou o corpo de bombeiros que fez a retirada do mesmo na manhã desta quarta-feira. O corpo de um homem que não foi identificado estava trajando calça jeans, camisa de malha e usava uma botina. Segundo as primeiras informações da perícia, o corpo estava na água há mais de 24 horas e, devido ao estado de decomposição, não foi possível identificar nenhum sinal de violência no cadáver. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A polícia ainda não tem informações para a identificação desse homem cujo corpo foi encontrado no Rio Doce. Caso você tenha alguma informação ou saiba de alguém que esteja reclamando um parente ou um conhecido, as informações podem ser passadas para o 190, tá? Assalto em São Mateus. Ontem nós falamos aqui de assaltos a lojas em Colatina. E o problema também é registrado em outras regiões, outros municípios. Os comerciantes estão apreensivos também com a quantidade de assaltos em São Mateus. Confira aí. Nesta loja, houve até disparo de tiro, quando a funcionária tentou reagir ao imaginar que o revólver usado pelo suspeito poderia ser de brinquedo. O acusado fugiu por esta rua e não foi encontrado. Esta farmácia também foi assaltada por homens armados. Passageiros de um ônibus que seguia para Jaguaré também foi alvo de ladrões. O suspeito usou um cabo de uma escova de dentes para se fazer de armado. Ele foi localizado e preso. O comandante da Polícia Militar de São Mateus acredita em vários fatores para o crescimento dos roubos. Isso advém da questão da droga, da questão da crise, da inconsequência desses cada vez menor. O menor não tem discernimento do que é certo e errado, muitas vezes. E ainda com a utilização de drogas, acaba aumentando essa audácia, ainda tendo maior ainda essa audácia para cometimento de crimes. Olha, o desfile cívico-militar este ano, organizado pelo governo do estado, vai em Linhares, sabia? Interessante isso, né? Nesse segundo bloco, nós vamos falar com o chefe da Casa Militar aqui do estado, o coronel Daltro Ferrari, sobre a realização desse desfile este ano aqui no município de Linhares. Até daqui a pouco. Olha, você sabe que a febre amarela continua chamando a atenção, né? O aumento do número de casos de febre amarela silvestre em 2017 despertou a atenção das autoridades em saúde do país. Uma pesquisa mostra que o Brasil pode viver um surto de febre amarela urbana. Tem que tomar bastante cuidado. Nas informações com o repórter Luiz Ardini. Vamos acompanhar. No início deste mês, o Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro publicou uma pesquisa sobre a possível transmissão da febre amarela urbana aqui no Brasil. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor Aloísio Falqueto, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que conduz uma pesquisa sobre a transmissão da febre amarela. Professor, realmente existe a possibilidade de que a febre amarela urbana volte a se tornar uma preocupação para a população? Sim, boa noite, Luiz. Realmente, a febre amarela urbana, ela ganhou evidência no início do século passado e foi a razão porque Oswaldo Cruz iniciou a campanha de combate ao Aedes aegypti, que é o transmissor urbano da febre amarela. Então, na época, eram epidemias devastadoras, principalmente em Rio de Janeiro, Salvador e Santos. E com o desenrolar da campanha, a febre amarela foi erradicada e o último surto foi em 1942, na cidade de Rio Branco, né, capital do Acre. Professor, como é que foi conduzida essa pesquisa?
para as pessoas que estão em casa, que possam entender de uma maneira mais clara, eles reproduziram uma situação que acontece na natureza de maneira natural, né? Dr. Ricardo Lourenço, que é o pesquisador responsável, inclusive é meu colega de mestrado na pós-graduação, ele tomou várias amostras do mosquito em várias regiões da América, do mosquito Aedes aegypti, e infectou experimentalmente em laboratório. Isso, de certa forma, reproduz o que acontece ali na natureza, nas áreas urbanas onde o mosquito vive normalmente. E assim ele conseguiu, então, infectar numa proporção bastante elevada esses mosquitos criados em laboratório. Professor, a pesquisa identificou também que o mosquito Aedes aegypti, ele tem uma possibilidade, ele tem uma chance muito grande de transmitir a febre amarela urbana. Essa é uma preocupação, já que nós temos o mosquito Aedes aegypti nas grandes cidades do Brasil, do país? Sim, o mosquito ele foi erradicado em uma época, em 1955, mas voltou em 1975. E hoje ocupa todas as capitais brasileiras, todas as grandes cidades, na verdade. Então é uma preocupação, sim, que retorne a febre amarela urbana. Agora, nós temos, por exemplo, na África, nós temos febre amarela urbanizada nos últimos anos, em Angola, outros países, mas lá o que nós chamamos de infestação predial, o índice de infestação predial é muito elevado. Ele vai de 15% a 40% das casas têm focos de Aedes aegypti. Aqui no Brasil, raramente nós chegamos a 5% de infestação predial, que seria, vamos dizer, um nível crítico. Quando nós ultrapassamos esse índice, 5% das casas com focos de Aedes aegypti, então ali já é uma ameaça real. Realmente é a iminência de um surto se o vírus for trazido para a cidade. Agora, professor, de que maneira essa pesquisa pode ajudar os cientistas, os pesquisadores a entenderem o ciclo de transmissão dessa doença que preocupa ainda, né, muitos brasileiros? A pesquisa em si, ela veio comprovar o que aconteceu no passado, que realmente o Aedes aegypti é um transmissor eficiente, agora depende de uma população elevada, né? E isso orienta no sentido de os gestores públicos manterem a população de Aedes aegypti em níveis baixos, com menos de 5% de infestação predial, que aí o risco se torna pequeno para a disseminação do vírus da febre amarela urbana. Professor, a imunização também é importante? Estar vacinado é também um fator que ajuda a controlar a transmissão da doença? Sim, é fundamental, porque ela estava mais restrita à Amazônia, na forma silvestre, e a partir do ano passado o vírus foi introduzido, por exemplo, aqui na Mata Atlântica, veio para o litoral, onde existem as grandes concentrações populacionais. Veio como febre amarela silvestre, que nós estamos estudando o ciclo silvestre, que é bem diferenciado. São mosquitos que ficam dentro da mata, não saem daí. Mas se alguém entrar na mata sem tomar a vacina e trouxer o vírus para a cidade, então pode introduzir o vírus na cidade onde existe o transmissor urbano, o Aedes aegypti. Então essa vacinação em massa aqui é fundamental no momento que aí a pessoa estando imunizada não corre o risco de trazer o vírus para a cidade. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Nós voltamos ao estúdio. Agradecemos ao Luiz Ardini, muito obrigado pela participação. A gente volta depois do intervalo. Até já. Voltamos com o Ronda da Cidade aqui na TV. As obras de recuperação do condomínio Gran Parque em Vitória só vão começar em agosto. Esse caso está fazendo um ano agora, né? Essas obras vão durar no mínimo 2 anos. Como você sabe, no dia 19 de julho do ano passado, parte do condomínio de lazer, ou a área de lazer desse condomínio de luxo, no bairro Nobre da capital, desabou, não é? E agora então começa a recuperação. Vamos saber como é que está. Um ano após o desabamento da área de lazer do condomínio Gran Parque em Vitória, todos os 166 apartamentos continuam fechados. Do lado de fora, é possível ver que móveis e objetos pessoais dos moradores continuam no mesmo lugar.
Toneladas de concreto e ferragens que estavam no local foram retirados. De acordo com o representante dos moradores, a estrutura do imóvel passa por uma avaliação e o condomínio será reconstruído. A incorporadora Cyrela estabeleceu que um percentual mínimo de 70% dos moradores deveria assinar um termo de adesão para a reconstrução do imóvel. Embora tenha sido negociado com o comitê gestor, essa aprovação é individual, né? E até a última verificação que fizemos, 91,5% dos moradores individualmente aprovaram esse termo de acordo que prevê, dentre outras coisas, a reconstrução do empreendimento. Um cronograma foi montado e as licenças estão em fase de liberação pelos órgãos competentes. As torres não foram afetadas. Mesmo assim, elas deverão ser reforçadas. Pelas informações técnicas e todos os laudos técnicos que foram feitos até o momento, as torres não foram atingidas, elas estão em condições de habitacionalidade, né? Mas por medida de segurança. Isso por quê? Porque a área desmoronada era totalmente desvinculada do ponto de vista estrutural das torres. Mas por medida de segurança e por margem de segurança, optou-se por fazer um reforço estrutural das torres que vai ser feito externamente. Com os apartamentos interditados desde o desabamento da área de lazer, os moradores do condomínio têm as despesas de aluguel pagas pela construtora e incorporadora Cyrela. Quem não quiser voltar a morar no local poderá entrar na justiça contra a empresa responsável pela construção do imóvel. Evidentemente, quem não assinou o acordo vai fazer a sua outra opção, que pode ser, inclusive, a judicialização, se assim a pessoa achar que deve agir. Mas a gente está ainda em andamento com, digamos, essa possibilidade. Não existe um prazo que está concluído para a assinatura do acordo. Então não dá mais tempo das pessoas pensarem, reavaliarem, e nós temos a expectativa até que esse percentual vá aumentar. O desabamento da área de lazer aconteceu por volta das 3 horas da madrugada do dia 19 de julho do ano passado. O porteiro Dejair das Neves, de 47 anos, morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. 300 veículos foram esmagados. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do desabamento. O inquérito que apura as causas do desabamento ainda não foi concluído porque a Delegacia de Crimes contra a Vida, que apura o caso, trocou de delegado recentemente. Ainda não existe, então, previsão da conclusão dos trabalhos. O Ronda da Cidade fica, nós teremos o retorno do nosso querido Oséias Farias. Muito obrigado pela compreensão e até a próxima.